Ninguém vai te dizer isso, mas o mercado de opções binárias é extremamente simples. Os gurus não te falam isso porque eles precisam que você tenha dificuldade no mercado para eles te venderem um curso no final. Mas hoje eu vou te ensinar o melhor setup para você se tornar um trader constante e lucrativo. Se você dominar esse setup e realizar suas operações utilizando apenas ele, você já consegue alcançar R$ 100 por dia sem dificuldade. E isso não é uma promessa, é um fato. Então pega o seu caderno e sua caneta e anote todos os ensinamentos dessa aula que vai te dar o poder sobre o mercado financeiro. Então vamos abrir o quadro aqui sem mais enrolações para eu poder ensinar para vocês todo o passo a passo desse setup. Primeiro passo é saber identificar lotes. O que são lotes? Olha só, vamos supor que o mercado está fazendo essa movimentação aqui, ó. Ele vai para baixo, depois ele volta para cima, né? O movimento que o mercado sempre faz normalmente de subir e descer, certo? Olha só. O que são os lotes, pessoal? Isso aqui é simples, tá? É o primeiro passo desse setup, mas é simples. Olha só, aqui eu tenho um lote vendedor, aqui eu tenho um lote comprador e aqui eu tenho outro lote vendedor. Então, o lote nada mais é do que uma vela ou um conjunto de velas da mesma cor. Isso é lote. E para validar um lote, eu preciso apenas de uma vela. Se eu tiver apenas uma vela, isso aqui já valida um lote para mim, tá? Aqui eu já tenho um lote vendedor. Então, para identificar um lote, eu só preciso identificar uma vela. E isso aqui já é um lote. Então, o primeiro passo é saber identificar um lote. O segundo passo para poder utilizar esse setup é saber identificar um lote de reversão. Então, agora que você já sabe identificar o lote, o que é um lote de reversão? Ó, um lote de reversão é isso aqui, ó. O mercado vem no movimento de baixa e logo depois ele mudou para um movimento de alta. Isso aqui é um lote de reversão, certo? Olha só, isso aqui é um lote de reversão. Por quê? Porque depois de um movimento de baixa, o mercado reverteu. Então, essa vela verde aqui, ela é a primeira vela do lote de reversão. Então, o segundo passo é identificar um lote de reversão. E aí, pessoal, depois que a gente identificar esse lote de reversão, a gente vai aguardar simplesmente um rompimento desse lote. Então, se esse lote aqui que a gente está utilizando como referência é um lote de alta, a gente vai aguardar o quê? O mercado romper ele com um lote de baixa, beleza? Ó, a gente vai aguardar acontecer isso aqui, ó. Aí, ó, bum, rompeu. Aqui já aconteceu o rompimento desse lote aqui de alta. Após acontecer o rompimento do lote, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar a abertura desse lote de compra aqui que foi formado, desse lote de reversão que foi formado. A gente vai marcar a abertura aqui, ó. Você pode marcar só o corpo, você pode marcar o corpo e o pavio, ou você pode marcar só o pavio, tá? Você pode fazer qualquer uma dessas três marcações. Se o pavio for muito grande, aí eu aconselho você marcar o pavio, tá? Porque nesse exemplo aqui o pavio tá pequeno, mas se acontecer do pavio ser grandinho assim, ó, aí eu aconselho você a marcar o pavio, porque o pavio também representa a presença dos compradores. Por quê? Porque os vendedores jogaram o preço até aqui embaixo, mas os compradores se defenderam jogando o preço para cima. Então, se o pavio for muito grande, marca a abertura do pavio, tá bom? Depois que aconteceu o rompimento desse lote aqui, lembrando, a gente está usando o lote de compra como exemplo, mas serve a mesma coisa para o lote de venda, tá bom? Você só vai inverter, tá? Mas nesse caso aqui eu vou mostrar só o lote de compra para o vídeo não ficar muito grande, tá? Então, olha só, identificou aqui o lote de compra, aconteceu o rompimento desse lote de compra e você marcou a abertura, como eu falei com vocês, beleza? Então, depois disso, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão aguardar o mercado voltar a subir, os compradores voltarem a se posicionar e criar um lote externo vendedor. E os vendedores criarem um lote externo. Como assim um lote externo? Como esse lote aqui é o nosso lote de compra referência que nós estamos usando, tudo que está aqui dentro, ó, tudo que está aqui dentro está no interno dessa posição compradora, beleza? E tudo que tiver aqui fora, tudo que for formado aqui fora, está no externo. Então, após o rompimento, você vai aguardar ser formado o quê? Você vai aguardar ser formado um lote vendedor externo, tá? E vocês já vão entender no futuro o porquê que a gente precisa desse lote vendedor externo, tá? Então, olha só, aconteceu o rompimento e aí o mercado continuou a sua movimentação, dessa forma aqui, ó, beleza? Continua a sua movimentação. E aí, como eu falei com vocês vão aguardar o quê? Vocês vão aguardar o mercado, os compradores voltarem a agir, e aí, ó, vai fazer isso aqui, beleza? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Vai ser criado um lote de
de venda externo, como eu falei com vocês, tá? Normalmente sempre é criado um lotezinho contrário quando tá no externo de um posicionamento. Então, esses lotes aqui, ó, esses lotes aqui estão no externo desse posicionamento comprador. Então, é normal acontecer um posicionamento não, um lote externo contrário à posição que tá voltando para tentar se conectar. Que nesse caso aqui, esse lote externo é um lote de venda. Então, a gente vai aguardar, beleza? O quarto passo é aguardar a criação do lote externo. A gente vai aguardar essa criação do lote externo e aí futuramente o mercado vai fazer o quê? O mercado vai conectar, vai reconectar com o lote comprador, tá? Compradores vão jogar aqui, ó, para cima e aí vai acontecer o quê? Vai acontecer a conexão ou a reconexão, tá? Eu chamo só de conexão, mas você também pode chamar de reconexão. Você pode ouvir outras pessoas utilizando o termo reconexão. Conexão e reconexão é a mesma coisa. Então, o quinto passo é aguardar a reconexão, ó, como aconteceu aqui, ó. Olha só, vocês conseguem perceber que esse lote aqui reconectou com esse aqui, ó. Os compradores subiram e conseguiram reconectar com esse lote de compra. Então, aqui eu já tenho a leitura para que eu já tenho qual leitura? A leitura de que a força compradora tá forte. Por quê? Porque aqui formou um lote, o mercado conseguiu romper, mas os compradores voltaram para cima e conseguiram reconectar com o lote passado. Então, a força compradora aqui tá forte. Então, após a gente identificar a conexão novamente, a gente vai aguardar o quê? Vai aguardar a rejeição da venda. E foi por isso que eu falei que era necessário ser criado um lote externo. Olha só, esse lote de venda aqui externo, ele é importante pra gente. Então, o que a gente vai fazer após acontecer essa conexão aqui, ó? A gente vai fazer o quê? A gente vai marcar a abertura desse lote externo aqui, tá? Que foi formado, ó. A gente vai marcar a abertura e nesse caso aqui a gente vai marcar obrigatoriamente o pavio e o corpo, tá? Ó, a gente vai marcar aqui, ó, pavio e o corpo, beleza? Deixa eu botar esse pavio aqui um pouco maior para ficar mais fácil de entender. Então, ó, a gente vai marcar pavio e o corpo da vela do lote externo, tá ok? E aí, pessoal, agora que vai entrar o nosso gatilho de entrada. É agora que a gente vai aprender o nosso gatilho de entrada. Depois que aconteceu a formação de um lote de reversão, o mercado rompeu esse lote, depois os compradores voltaram a se posicionar, olha só, voltaram a subir, a defender. Foi criado um lote externo, o mercado se conectou com o lote passado, agora a gente vai aguardar o quê? Uma rejeição da venda nesse lote externo. Olha só que simples. Então a gente vai aguardar esse movimento aqui, ó. A gente vai aguardar esse movimento aqui, ó. O mercado ele vai descer, ele vai tocar lá, ó, no lote externo, pode ser só no pavio ou romper o pavio e tocar no corpo. A gente vai pegar a nossa compra, vai entrar comprado, porque a nossa referência aqui é o lote de compra, e aí o mercado tende a fazer isso aqui, ó. Se o mercado fizer isso aqui, rejeitar, ele fez uma rejeição aqui, ó, lá no lote de venda. Os vendedores tentaram conectar com esse lote de venda aqui e rejeitaram. Se o mercado fizer isso aqui, cara, você pode pegar uma compra sem medo nessa próxima vela aqui, ó, que ela tende a fazer isso aqui. Olha só, ela tende a fazer exatamente isso aqui. Por quê? Agora a gente vai fazer uma revisão. Por que ela tende a fazer isso aqui? Vamos fazer uma revisão, eu vou explicar para vocês mais detalhado ainda do que eu já expliquei até agora. Vamos lá, ó. Foi identificado um lote de reversão, beleza? Que é esse lote comprador aqui, ó, porque depois de um movimento de baixa, reverteu na verdade, e foi criado um novo lote de compra. Então esse lote de compra aqui é a nossa referência. E aí, os vendedores romperam esse lote de compra, mostrando o que? Intensidade vendedora. Porém, os compradores se defenderam nessa posição aqui, ó, e voltaram a agir, mostrando que intensidade compradora acima dos vendedores, porque mesmo que os vendedores romperam a região compradora, os compradores conseguiram se defender e estão voltando a se posicionar no mercado. E aí é apresentado pra gente um lote vendedor, um lote contrário ao lote que a gente está usando como referência. Então é criado um lote vendedor externo. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que está abaixo desse lote comprador é externo. Então é criado um lote vendedor externo que a gente vai utilizar como referência. E aí o mercado consegue fazer o quê? O mercado consegue conectar, os compradores conseguem conectar aqui, ó, com o lote passado. O que significa isso aqui? Significa mais intensidade sobre a força vendedora. Além dos vendedores se posicionarem aqui embaixo, eles conseguiram reconectar.
Então a força compradora aqui tá muito, muito, muito forte, tá? E aí, o que que aconteceu? Rejeição dos vendedores. Os vendedores tentaram reconectar, mas os compradores não deixou, jogando o preço para cima e fazendo com que o corpo dessa vela aqui, ó, fechasse dentro do lote comprador aqui de trás, beleza? Então aqui, cara, eu só tenho leitura para compra. Aqui o mercado tá me mostrando que essa vela aqui vai ser uma vela verde. Então olha só como que esse setup aqui é um setup poderoso. Como que a gente aprende através desse setup a se comunicar com o gráfico através de toda a leitura que eu falei para vocês aqui, ó. Força compradora, intensidade vendedora, posicionamento comprador e aí aqui, ó, essa conexão aqui representa o que? Intensidade compradora sobre os vendedores. E aí, já que os vendedores rejeitaram a conexão com esse lote externo, cara, tá me mostrando que os vendedores estão fracos e os compradores estão fortes. Não tem o porquê eu não pegar uma compra nessa próxima vela aqui. E aí, beleza, Félix, e agora acabou o setup? Não acabou. Se acontecer o seguinte, para pegar uma operação para continuação do movimento. Para pegar uma operação para continuação do movimento, a gente vai aguardar o seguinte, ó. Após a gente ter pegado essa operação aqui, ó, compradora, a gente vai aguardar o quê? A gente vai aguardar um rompimento dessa vela aqui, ó. A gente vai aguardar vir uma outra vela verde e conseguir romper, ó, conseguir ficar acima. Ficou acima aqui, ó, perfeito. Eu tenho uma leitura para pegar uma continuação. E aí eu vou aguardar isso aqui, ó. Eu vou aguardar o mercado jogar uma outra vela. Eu vou aguardar essa vela descer até no mínimo 50% dessa vela anterior e eu vou pegar a minha operação, que o mercado tende a fazer isso aqui, ó, e deixar um paviozinho aqui. E aí pronto, a gente pegou duas operações e um único setup. A gente pegou essa operação aqui, dessa vela aqui, porque aqui, ó, os vendedores rejeitaram a conexão e aí a gente ainda pegou uma continuação do movimento nessa vela aqui. Por quê? Porque essa aqui rompeu essa daqui de baixo, beleza? Olha como que esse setup é muito poderoso e simples de entender, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, na prática, como que esse setup aparece com frequência e como que ele é forte, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar o seguinte, ó. E se acontecer isso aqui, Félix? Vocês podem se perguntar, ó. O mercado reconectou aqui, né, com os compradores lá, beleza? E aí aconteceu isso aqui, ó. Nasceu uma vela, mas ela rejeitou só no corpo e rompeu o pavio. Também é uma rejeição. Se acontecer isso aqui, ó, olha só, ela tocou lá no corpo, rejeitou, mas ficou dentro do pavio ali, ó. Tá vendo? Aqui é o pavio, ó. Aqui é o pavio, é a abertura do pavio e a vela, ela rompeu esse pavio, ó. Tá vendo? Ela rompeu o pavio. Isso aqui também é uma rejeição? É uma rejeição também, só que é uma rejeição mais fraca, tá? E isso aqui eu vou explicar para vocês com mais detalhe em outra aula. Vocês vão entender o porquê que essa rejeição aqui ela é uma rejeição mais fraca. Então, no momento, considere isso aqui uma indecisão do mercado. Considere isso aqui, ó, quando ele rompeu o pavio, mas rejeitar no corpo, ó, rejeitou aqui no corpo, você considera isso aqui uma indecisão. E aí você aguarda a confirmação, tá? Qual que vai ser a confirmação? O mercado jogar uma outra vela verde, aqui, ó, subir lá e se conectar, se reconectar com os compradores. Se reconectou com os compradores, beleza, pode pegar uma operação aqui na próxima, ó. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai aguardar o mercado descer, pelo menos, tocar aqui, ó, nos 50% dessa vela aqui, tá? E aí subir. Aí você vai pegar essa operação aqui, ó, no pavio. Vai ficar lindo. Sua taxa vai ficar aqui embaixo, ó. Então, olha só, já expliquei para vocês como funciona esse setup, como que funciona o gatilho, expliquei para vocês o que é a rejeição, tá? O que é a conexão, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês na prática, vou mostrar para vocês no gráfico esse setup aqui aparecendo, esse setup aqui funcionando, para vocês não ficarem só acreditando nas minhas palavras, tá? Vou mostrar para vocês aqui no gráfico agora. Vamos lá para esse vídeo aqui não ficar tão grande. Olha só, aqui eu tenho o primeiro exemplo, tá? O primeiro exemplo, ó, aqui eu tenho o que? Um lote comprador, certo? Olha só, aqui já tá tudo mapeado, mas eu vou revisar com vocês, ó. Aqui eu tenho um lote comprador, beleza? Aí essa vela aqui fez o que? Rompeu esse lote comprador, certo? E olha só, aqui, ó, eu tenho o que? Um lote externo. Por quê? Porque ele foi criado abaixo dessa região aqui, ó, abaixo da região do lote comprador lá do passado, beleza? Então esse lote aqui é um lote vendedor externo. E aí depois o que que acontece, ó? Conexão
criação compradora, tá vendo? Os compradores aqui, ó, se conectaram com esse lote aqui do passado. E aí, ó, olha só, esse aqui é um lote vendedor, né? Esses vendedores aqui, ó, rejeitaram esse lote aqui, ó, ficando com o corpo, olha só o corpo aqui, ó, com o corpo acima desse lote comprador aqui, ó, ficou com o corpo acima, bem acima. E aí eu peguei uma operação na abertura dessa vela aqui, ó, e olha só como que ela esticou, olha só a força que essa vela aqui esticou. Cara, não tem jeito, ó, lote comprador, rompimento comprador, criação do lote externo. Os compradores conseguiram reconectar e os vendedores ainda rejeitaram a conexão, ó. Cara, leitura para compra aqui, ó. Não tem jeito, não tem para onde correr, tá? E olha só, o próximo exemplo também, ó. Olha esse próximo exemplo aqui, ó. Aqui não tá mapeado ainda, tá? Mas isso aqui também foi uma operação que eu peguei ontem, tá bom? Olha só, deixa eu colocar isso aqui para baixo, ó. Olha só, pessoal, cara, esse setup aqui, ele é muito bom mesmo, tá? Ele é muito bom mesmo, ó. Aqui eu tenho o quê? Ó, lote comprador, certo? E aí o que o mercado faz? O mercado rompe esse lote comprador aqui, ó. Tá vendo, ó? Rompeu, o mercado rompe. E aí, ó, logo depois de romper, ó, aqui eu tenho um outro lote comprador e aqui eu tenho uma vela vermelha, certo? Duas velas vermelhas. Então esse lote aqui, ó, é o lote de venda externo. Lote de venda externo, certo? Poderia, se fosse só essa vela aqui, ó, só ela já seria o lote de venda externo, tá bom? Assim como foi lá no outro exemplo. Mas como foram duas, ó, então aqui eu tenho um lote de venda externo de duas velas. E aí o que o mercado fez depois? O mercado reconectou, olha só, os compradores reconectaram com o lote passado. E aí essa vela aqui, ó, essa vela de venda, o que ela fez? Ela rejeitou a conexão. Olha só, ela tocou lá, ó, tocou aqui, ó, no pavio, ó. Esse aqui tem paviozinho ainda, um pavio bem pequeno que a gente quase não considera, mas tem, ó. Ela tocou lá, rompeu o pavio na verdade, tocou no corpo e rejeitou. Qual é a leitura que eu tenho nessa vela aqui, pessoal? Leitura para compra, leitura para compra. E era certo que ia subir aqui. Esse setup é muito forte. E olha só qual que foi o resultado, porque como eu falei com vocês, eu peguei essa operação. Olha aí, ó, o resultado. Olha que coisa maravilhosa esse resultado aqui, ó. Não tem jeito, pessoal. Lote comprador, rompimento do lote, criação do lote externo, mercado conseguiu conectar os compradores, conseguiu conectar ou reconectar com o lote passado, os vendedores rejeitaram a conexão aqui, ó. O pavio tocou lá e rejeitou, tocou no lote externo de venda e rejeitou. Cara, leitura forte para compra aqui, ó. Eu entrei até mais pesado, tá certo? Então, pessoal, esse setup de fato é um setup muito forte e eu tenho certeza que se você dominar esse setup de conexão e rejeição, os seus resultados vão ficar extremamente assertivos, tá bom? Lembrando que se você quiser ter uma profundidade maior no mercado financeiro, quiser dominar mais a análise técnica, dominar o melhor operacional para o mercado, que é a lógica do preço, que é o que eu ensino, é só você entrar na minha comunidade gratuita de mentorados, tá? Eu tenho uma comunidade de mentorados gratuita, onde eu ensino tudo sobre o mercado financeiro, onde eu ensino tudo do melhor operacional, que é esse operacional que eu estou ensinando para vocês, que é a lógica do preço. Esse setup aqui é um setup do operacional da lógica do preço. Então, se você quiser dominar o mercado financeiro, entra na minha comunidade que vai estar nos comentários fixados, tá bom? Para você poder ter acesso a conteúdo relevante, conteúdo de qualidade que vai te transformar num trader lucrativo e constante, totalmente de graça, tá? Sem cobrar R$1. Sem contar as nossas sessões de operações, ou seja, a sessão de sinais que eu envio para vocês diariamente, para vocês lucrarem apenas copiando as minhas análises, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que isso tenha agregado no seu operacional, eu espero que isso tenha agregado no seu conhecimento para que você possa dar mais um passo dentro do mercado de opções binárias. Muito obrigado por assistir até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal se quiser continuar aprendendo. Até o próximo vídeo.